Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Admiradores da Seleção Argentina. Prazer imenso ter você por aqui. Vamos trazer alguns comentários interessantes que eu acho que vai te interessar acerca da Seleção Argentina, tá? Alguns inclusive até preocupantes, a gente vai trazer aqui para você. Daqui a pouquinho a Argentina entra em campo, né? Agora são 14 horas e 28 minutos, tá? Do dia 30 de novembro de 2022. E daqui a pouquinho a Argentina vai jogar... digamos assim, um jogo da sua vida, né? A gente pode falar isso, né? Pelo menos o jogo da sua vida, levando em consideração de que pode ser o último jogo de Messi. Eu não sei se você já pensou, já parou para pensar nessa catástrofe aí. Pode ser o último jogo de Messi de todas as Copas do Mundo, tá? Então, óbvio que a Argentina está confiante, né? Não só os torcedores argentinos, como também me parece que a seleção argentina está muito confiante na vitória. A Argentina não quer o empate. E aí eu já começo, inclusive, até esse vídeo, antes de falar do ponto principal que eu queria falar, eu já começo refutando o Vampeta. Eu ouvi um dia desses aí o Vampeta dizendo que esse jogo vai ser truncado. Esse jogo vai ser complicado para a Argentina, porque a Polônia vai se segurar atrás. E eu, particularmente, acho que ele está muito equivocado, tá? Eu acho que o Vampeta se enganou, na minha opinião, tá? Eu estou dando minha opinião aqui. Inclusive, eu queria te convidar aqui abaixo. Se você discorda de mim, deixa nos comentários aqui abaixo. Se você concorda, deixa nos comentários aqui também. Mas eu tenho a impressão que a Polônia vai vir para cima da Argentina, justamente, inclusive, primeiro porque ela pode perder a classificação, né? A gente não sabe qual vai ser o resultado do outro jogo lá entre México e Arábia Saudita. É um jogo que me parece também que tudo pode acontecer. E segundo ponto é que quem sair em segundo lugar nesse grupo aí, eu acho que vai pegar a França, né? Eu não vi ainda o resultado, mas tenho a impressão de que a França saiu em primeiro lá no outro grupo. Então eu acho que vai pegar a França e aí eu acho que a Polônia não vai querer pegar a França, né? Então, até por causa disso, é provável que a gente veja o início do jogo tentando deixar a Argentina nervosa, a Polônia um pouco mais retrancada, mas em algum momento ela vai ter que sair para o jogo. E quando ela sair para o jogo, nós temos alguns atacantes aí que colocam medo em qualquer seleção do mundo, que seria Messi, Di Maria e Lautaro Martinez. E alguns outros jogadores. Eu não sei se o Enzo Fernandes vai entrar, a gente vai ver, mas tem uma Cunha que apoia bem lá na frente. Então, enfim, tem uma seleção que dá para ganhar, né? Dá para ganhar, inclusive, até com uma certa tranquilidade. Se a Argentina jogar o futebol que ela sabe jogar, a gente pode dizer que dá para ganhar com uma certa tranquilidade da Polônia. Mas como é Copa do Mundo, tudo pode acontecer, tá? O que eu queria falar principalmente aqui, o que eu acho que é preocupante nesse vídeo aqui, é o seguinte. A Argentina vai jogar num estádio chamado Estádio 974, tá? Esse estádio, ele é um estádio que tem apresentado um gramado um pouco complicado. Inclusive o Brasil, ele jogou agora contra a Suíça nesse estádio. A gente não sabe até que ponto foi desculpa ou não, mas o Richarlison, ele deu uma declaração dizendo que o gramado desse estádio está muito ruim. O gramado desse estádio, a bola, por exemplo, está pulando muito, eles estão vendo algumas irregularidades no gramado, inclusive até, pelo que eu entendi, o Richarlison estava até com medo de se machucar, os jogadores têm um certo medo de se machucar, dependendo das condições do gramado, até porque você se machucar na segunda rodada, né, pode complicar aí para você voltar na Copa do Mundo, né? Você pode inclusive ficar fora da Copa do Mundo. E aí isso é uma coisa que me chama a atenção, essa questão dos gramados, porque eu tive a sensação no primeiro jogo, tá? Eu não vi ninguém comentando sobre isso, mas eu tive a impressão no primeiro jogo que ou a seleção argentina estava sem ritmo de bola, o que eu não acredito que tenha sido isso, ou o estádio, o gramado, realmente a bola estava correndo muito. Vocês lembram que essa polêmica, vez ou outra, surge na Copa do Mundo, né? Por exemplo, em 2010, a bola da Copa do Mundo de 2010, que foi na África do Sul, foi muito criticada. A famosa Jabulani, né? Inclusive, quando acontecia alguma zebra, alguma coisa assim, pelo menos aqui no Brasil, na transmissão do Brasil, tinha uma vinheta, né? Que essa vinheta falava o nome, né? Jabulani, alguma coisa mais ou menos nesse sentido. Mostrando ali que a bola realmente estava influenciando nos jogos da seleção. Essa questão de bola, por exemplo, parece perseguir mesmo a seleção argentina, até porque tem um debate muito grande acerca disso, que é um debate que vai ser eterno, porque em 1930, por exemplo, na primeira Copa do Mundo que aconteceu no Uruguai,
A final da Copa do Mundo foi Argentina e Uruguai em 1930 e a Argentina terminou o primeiro tempo ganhando de 2-0. E um dos grandes debates que tem no futebol é que o Uruguai, a bola na Argentina era uma e no Uruguai era outra. Então o Uruguai reclamou no intervalo do jogo e o Uruguai decidiu jogar com outra bola, tá? E essa bola me parece que os argentinos não estavam acostumados e tal, como não sentia padronização de bola nesse período, então tem um debate muito forte acerca daquele 4-2. No caso, na virada do primeiro para o segundo tempo, o Uruguai acabou virando o jogo e se consagrou como a primeira seleção campeã do mundo, tá? Então esse negócio de bola, de gramado, parece perseguir um pouco aí a Argentina. A gente vai observar, né, se esse gramado realmente está muito ruim ou não. É um ponto importante que a gente precisa observar, porque no primeiro jogo eu tive a impressão de que os jogadores estavam perdendo um pouco o tempo de bola. Depois eu cheguei a imaginar que o gramado não estava legal, tá? Que o gramado estava um pouco complicado. Inclusive o próprio Catar, ele tinha se recusado logo de início a não permitir que fizessem reconhecimento de gramado, tá? Me parece que o Catar se posicionou dessa forma, não permitir que houvesse reconhecimento de gramado. E aí a gente não sabe até que ponto essa decisão ainda está vigorando ou não, né? A gente não sabe até que ponto essa decisão ainda está de pé ou não, tá? O fato é o seguinte, é que a única coisa que eu acho preocupante é a questão do gramado, que o Richarlison já falou sobre isso, né? E querendo ou não, preocupa a seleção argentina. Um gramado desses pode trazer uma contusão e pode comprometer profundamente o resultado de um jogo, mas a gente vai torcer para que tudo saia bem, tá? Para que os jogadores... E outra coisa, o Richarlison falou que esses jogadores, por exemplo, no caso do Brasil e no caso da Argentina também, eles estão muito acostumados a jogar bola, jogar futebol em gramados que são praticamente tapetes, né? Eles são muito bem cuidados, que são gramados europeus. Mas no caso do Catar, parece que a condição não está tão boa assim. Então tem um debate acerca disso. Um outro ponto que eu nem ia falar nesse vídeo, mas eu vou falar porque eu estava comentando com um amigo meu agora pela manhã, é o seguinte, esse horário, 16 horas, é o horário ideal para a Argentina jogar. Eu estou falando 16 horas porque eu estou aqui no Brasil, tá? Então aqui no Brasil é 16 horas, 4 horas da tarde. Então acho que é o horário ideal. Eu acho que a temperatura, por exemplo, o clima, ele não é determinante, mas ele influencia no resultado de um jogo. Então você tem questões multifatoriais, né, que constroem o resultado de um jogo, e um deles é a questão do clima. Tanto é que a Alemanha, a seleção da Alemanha, que foi campeão em 2014, chegou mais cedo do que todo mundo aqui no Brasil, porque sabia que ia se deparar com um clima extremamente quente, e ela foi fazer o treinamento pré-Copa em Salvador, né? Na Bahia, no caso. Então não lembro qual foi a cidade exatamente, mas foi fazer lá na Bahia o treinamento, porque o clima da Bahia é muito quente. O clima do estado, né, da Bahia é muito quente, então os jogadores precisavam se acostumar com aquele clima, já que vinham do futebol da Europa, para poder jogar melhor aqui na Copa do Mundo do Brasil, que aqui a gente tem um clima extremamente quente. Você lembra do jogo em 2014, por exemplo, Argentina e Irã, o quanto que foi sofrido? Na minha opinião, aquilo não foi só futebol, mas também o clima influenciou, um sol quente absurdo, e quem já jogou bola, por exemplo, de 12 horas, de meio-dia, aqui de 11 horas da manhã, sabe exatamente do que eu estou falando, né? Então a gente precisa observar também essas questões. Não é só o futebol, mas essas outras questões multifatoriais que ajudam a construir o resultado. Vamos ficar de olho nesse gramado aí, porque esse gramado pode comprometer seriamente a Argentina e a gente espera que não. E a partir de agora estão aparecendo 2 vídeos para você daqui do canal. Um deles sou eu que estou te indicando, o outro é o próprio YouTube que está te indicando. Então eu vou fazer o seguinte com você. Você escolhe um dos 2 e eu vou te ver lá nesse próximo vídeo, tá? Forte abraço e até daqui a pouco.